Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando a cada um de vocês que vão estar assistindo esta aula, e hoje nós teremos a oportunidade de estar falando sobre a aula de número 10, com um tema maravilhoso, com o tema O Discípulo e o Espírito Santo. Sabemos que nós, como discípulos do Senhor, temos que ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que nós podemos ter mais facilidade de fazer a obra do Senhor. Então hoje nós estaremos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E eu quero te convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções e não perca tempo, venha ser abençoado por Deus por intermédio desse canal maravilhoso. Teremos aí esse discipulado com 13 aulas e hoje nós teremos a oportunidade de estar falando da aula de número 10. Você que está aí conosco, nos acompanha até o final, porque eu sei que Deus tem algo maravilhoso para falar contigo. Hoje eu estou com a presença do Isaac, que é o meu filho, e com a presença do Emanuel, que estará lendo as passagens bíblicas, que vai estar aí me ajudando aí nessa aula de hoje. Então fique conosco aí até o final, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos iniciando a leitura da nossa lição de hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, ele começa a iniciar nos dizendo que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo. Para quem não sabe, a virtude do Espírito Santo significa o poder do Espírito Santo. E na medida que nós recebesse o poder do Espírito Santo, nós se tornaria testemunha de Jesus para pregar o Santo Evangelho. Seríamos revestidos da presença de Deus para pregar a sua santa palavra. E é sobre essa terceira pessoa da Trindade que nós estaremos falando nessa noite aqui. Na introdução, a Bíblia, na nossa introdução diz assim: é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados nestas lições sem fazer referências explícita ou implícita à pessoa, aos atos do Espírito Santo. Faz-se necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de admitir qualquer dúvida que porventura existe por parte do novo crente sobre a terceira pessoa da Trindade. As Escrituras dão sobejas provas da personalidade do Espírito Santo, e ele não é apenas uma influência ou uma força ativa ou uma energia cósmica, conforme ensina pseudo-religiosos, mas sim um como Pai e Filho. Ele é Deus. Então nós podemos encontrar na passagem bíblica lá em 1 João, no capítulo 5, e o versículo 6, que o Isaac vai estar lendo para nós nessa noite, nós vamos ver falar sobre a divindade, sobre essa pessoa do Espírito Santo. Lê para nós, Isaac, por gentileza. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são o que testificam no céu: Pai, a Palavra, e o Espírito Santo. Estes três são um. Obrigado, Isaac. Então nós podemos entender, meus amados, diante desse versículo que ora Isaac acabou de ler, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de adorar o Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que acham que é pecado adorar o Espírito Santo, e não é pecado. Ele está na nossa vida, ele se manifesta na nossa vida, ele é uma pessoa em nossa vida que tem seus atributos. Nós estaremos falando aqui sobre 3 atributos do Espírito Santo, mas desde já eu quero falar também sobre a natureza do Espírito. Falando sobre a natureza do Espírito, no momento em qual ele age na nossa vida, você aprendeu que o Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nesta lição, você aprenderá que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho.
Então, diante dessa natureza do Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É ele que vai nos convencer de que aquilo que nós estamos fazendo, se está certo ou errado. E basta nós nos converter. Ele vai nos convencer de que aquilo que nós estaríamos fazendo pode estar certo ou pode estar errado. Cabe a nós nos converter e nos corrigir. Mas o que eu acho mais interessante é que, trazendo a prova da manifestação do Espírito Santo, eu posso encontrar na passagem bíblica lá em Gênesis 1, e o versículo, Gênesis no capítulo 1, o versículo 1 e 2. Em Gênesis no capítulo 1, versículo 2, encontramos a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da criação. Então nós podemos entender que na criação o Espírito Santo já estava lá, ajudando o próprio Deus na criação. O Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos deste. Nós podemos ver 3 atributos do Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero que o Emanuel, que está aqui também me ajudando, leia para mim aí, Emanuel, em Gênesis no capítulo 1 e o versículo de número 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Obrigado, Emanuel. Então nós podemos entender, meus amados, que no início da criação, Deus ele já está mostrando a atuação do Espírito. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava-se sobre a face das águas. A palavra pairava no hebraico significa movia-se. Então dá o que entender que o Espírito de Deus ele é um espírito de movimento. É um espírito onde vai estar se movimentando a todo momento para que nós venhamos ter uma vida ativa na nossa caminhada cristã. O que nós podemos aprender é que o Espírito Santo de Deus também, ele nos apresenta 3 atributos. O primeiro atributo é sobre a onipotência. O segundo atributo é sobre a onisciência. E o terceiro atributo do Espírito Santo é sobre a onipresença. Na onipotência, igualmente com o Pai e o Filho, ele possui tal atributo e é onipotente e pode todas as coisas. É por isso que esse primeiro atributo aqui na pessoa do Espírito Santo é porque ele tem o poder de todas as coisas. Da mesma maneira que Deus e Jesus Cristo têm o poder, o Espírito Santo também ele tem o poder sobre todas as coisas. Falando também da pessoa do Espírito Santo sobre a onisciência, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm pleno conhecimento de tudo, seu saber é perfeito e infinito em relação ao passado, presente e futuro. Ele é eterno e não tem princípios, e nele não tem fim. Isso nós vamos ver no Salmo de número 139 e o versículo de número 20. Salmo de número 139 e o versículo de número 20. O Isaac e o Emanuel estão aqui na atividade e o primeiro que encontrar vai ler para nós aí, para que nós podemos aprender um pouco sobre a onisciência do Espírito Santo. Ele conhece o nosso presente, conhece o nosso passado e ele também conhece o nosso futuro. Por isso é que ele é onisciente, ele tem toda a onisciência. Encontrou para nós aí, Isaac ou Emanuel, Salmo 139, versículo 20? Pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que te levantam contra ti. Salmo 139, versículo 20. Se você quiser dar pausa aí. Então nós podemos entender sobre a onisciência do Espírito Santo. Então nós podemos também entender que ele é onipresente. O que é ser onipresente? É que no momento que ele está em um lugar, ele está em outro. Ele tem esse atributo de onipresente, de estar a todos os lugares, a todo momento. Isso é uma divindade do Espírito Santo. Nós vamos aprender agora no segundo ponto aqui, provas da sua personalidade. A primeira personalidade que eu encontro no Espírito Santo é que ele é intelecto.
A segunda personalidade é que ele tem vontades, ele tem desejos. E a terceira é que ele tem sentimento. Nós podemos ver em Romanos 8, versículo 27, 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, né? 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 16. Tudo isso vai falar sobre a intelectualidade do Espírito, vai falar sobre a vontade própria do Espírito e também vai falar que ele tem sentimentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Ele se entristece e também tem ciúme. No caso, esse ciúme aqui que o Espírito Santo tem, fala sobre zelo, fala sobre se preocupar com nós, fala sobre ter um compromisso conosco. É por isso que ele tem ciúme de nós, né? Nós vamos ver isso lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 5. Considere ainda algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele tem zelo por nós. Essa é uma das suas personalidades. A letra A, nós podemos entender aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, é que ele se revela a nós. O Espírito Santo, ele se revela a nós. A Bíblia, revelação de Deus à humanidade, foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. Lê para nós aí, quem achar aí, Isaac ou Emanuel, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. Enquanto meus meninos procuram aqui, o que eu quero explicar para você, meus irmãos, que está assistindo essa aula, é que o Espírito Santo, ele direcionou o homem para que pudesse escrever as Sagradas Escrituras. Tudo que o homem fez foi por inspiração divina. O homem não escreveu nada para que saísse dos projetos de Deus ou dos planos do Senhor. Então nós podemos entender que tudo que o homem escreveu, que está dentro da Bíblia Sagrada, foi inspirada pelo Espírito Santo. Lê para nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Achou? Tem que ser mais rápido, Isaac. Emanuel. 2 Pedro, capítulo 1, 21. porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Obrigado, Isaac. Então nós podemos entender, meus amados, que toda profecia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então nós podemos ver aí a intervenção do Espírito Santo, né, inspirando o ser humano, inspirando o homem para que pudesse escrever as Sagradas Escrituras. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar na Bíblia Sagrada, porque entende que a Bíblia foi feita por mãos humanas, mas aqui nesse versículo que o Isaac acabou de ler, a Bíblia nos diz que todo homem que escreveu a Bíblia Sagrada, que no caso foi 40 escritores, né? Existe na Bíblia Sagrada 40 escritores e um autor. Isso nós falamos na primeira aula. Então, de 40 escritores, todos eles escreveram a Bíblia Sagrada inspirada pelo Espírito Santo. Tiveram um direcionamento do Espírito Santo para escrever a Santa Escritura. Nós podemos ver também que o Espírito Santo, ele ensina, né? Ele tem esse poder de nos ensinar. O Senhor Jesus afirma aos discípulos que o Consolador os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar-se de tudo quanto eles havia dito. Então a missão do Espírito Santo é de, primeiro, nos ensinar, nos dar direção e, segundo, fazer nós lembrar daquilo que nós lemos. É por isso que é bom o discípulo de Cristo ter a presença do Espírito Santo na sua vida, porque através da presença do Espírito Santo na sua vida, ele vai ter facilidade de fazer a obra de Deus. Outra coisa também, outra personalidade do Espírito Santo, é que ele intercede por nós. Romanos no capítulo 8, versículo 26, se o Emanuel achar aí, lê para nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, procura aí, Emanuel. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é o Espírito Santo interceder por nós com gemido inexprimível? Tem momentos na nossa caminhada cristã que nós estamos sem força para orar, estamos desanimados da caminhada,
E é nesse momento que a pessoa do Espírito Santo intercede por nós, ele ora ao Pai por nós, apresentando as nossas causas diante do Deus que é todo-poderoso. Então a missão do Espírito Santo também é de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ninguém mais tem o poder de interceder por você com gemidos inexprimíveis. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Ele intercede por nós. Acharam aí para mim Romanos? Lê para nós, Emanuel. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Romanos 8, 26. Achou aí? Eu achei. Aqui. Lê aí. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, gemidos inexprimíveis. Obrigado, Manuel. Então nós podemos entender, meus amados, que a Bíblia faz questão de dizer que nós não sabemos orar. Tem pessoas que acham que sabem orar, tem uma oratória maravilhosa, tem uma verbalização teológica na oratória, né? Só que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então a missão do Espírito Santo é de interceder por nós. Outra coisa também que eu vejo aqui como a sua personalidade é que ele nos ordena. O Espírito Santo ele nos dá ordem, ele nos traz, ele nos dá uma direção. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2, a igreja de Antioquia da Síria foi a primeira a enviar obreiro ao campo missionário. Porém, a ordem para isso foi dada pelo Espírito Santo. Então, nós podemos entender que a igreja de Antioquia, que estava na Síria, foi a primeira a enviar obreiros para a obra missionária. Mas qual foi os obreiros separados por Deus para a obra missionária? E quem que estava lá trazendo essa ordenança ou dando essa direção? Né? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá. Os irmãos Isaac ou Emanuel encontrou aí, em Atos capítulo 13, versículo 2? Você achou 13? Atos 13, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando... Isso. Lê em alto e bom som, Manu. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Obrigado. Então nós podemos entender que os discípulos estavam agora em Antioquia reunidos. Ali havia doutores, mestres na lei. Eles estavam reunidos e a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando, né? E enquanto eles estavam ali orando e jejuando, o Espírito Santo do Senhor chegou para eles e deu a ordenança: olha, apartai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho vos chamado. Então a gente vê o Espírito Santo dando essa ordenança e separando esses dois obreiros para fazer a obra do Senhor, né? Apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho vos chamado. Então o Espírito Santo está dando aí uma ordenança para os seus discípulos. A outra prova da sua personalidade é que ele testifica também de Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos testificar de Cristo. Ele testifica de Cristo. Se não fosse uma pessoa, seu testemunho seria nulo. Então nós podemos ver que se o Espírito Santo de Deus não testificasse Cristo em nós, o seu testemunho seria nulo, no caso não teria valor, não teria sentido. Mas o Espírito Santo é ele que testifica de Cristo para a nossa vida. Isso é muito interessante. E essa testificação, tem muitas passagens, referências bíblicas aqui. Essa testificação nós podemos ver em João, no capítulo 15, e o versículo 26. João, e 1 João 5, versículo 7 e 7 também, que já foi lido, né? O Isaac já leu. Mas nós podemos ver em João capítulo 15, Isaac, versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 15, e o versículo 26. O Espírito Santo vai testificar Cristo
para nós, dando testemunho. Se ele não trouxesse essa testificação, seria nulo. Está entendendo? Então agora ele vai, adiante desse versículo, ele vai nos testificar Cristo para nós. Achou? Leia aí para nós. João 15, versículo 26. Lê rápido para nós não prolongar muito e a aula ficar muito longa. Vai. Vai, quem achar primeiro lê. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Obrigado. Então nós podemos entender aí, ó, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele te guiará a toda a verdade, ele vai te dar testemunho da verdade, ele vai te apresentar a Cristo. É por isso que nós, como discípulos de Jesus, temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para testemunhar e fazer as maravilhas que Cristo quer que nós fazemos. Outra coisa que eu acho também interessante aqui sobre a sua personalidade é que ele fala à igreja. O Espírito Santo ele tem essa missão de falar à igreja. Através de quem? Através dos ministros, através dos pregadores da palavra do Senhor. Nós vamos aqui para o próximo ponto falar sobre a obra do Espírito Santo, né? Relatando aqui sobre a obra do Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo eu vejo primeiramente na vida do pecador, que é ele que tem essa responsabilidade de convencer o pecador dos seus pecados. A Bíblia diz que é ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, a obra do Espírito Santo na vida, na vida do pecador é de trazer o pecador ao convencimento, que ele venha se convencer de que ele é pecador e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é uma das obras que o Espírito Santo também faz na nossa vida, né? O Espírito regenera a natureza pecaminosa do homem, convence-os dos seus delitos e pecado, leva ao arrependimento, à confissão e ao abandono dos mesmos, pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Desse modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta o novo nascimento e torna-se uma nova criatura. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele deixa escrito que quando a gente aceita Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por que eis que tudo se fez novo? Porque nós se torna em Cristo uma nova criatura. É por isso que é muito bom o novo convertido descer as águas, se batizar, porque nós entendemos e acreditamos por ato da fé que o batismo com o Espírito Santo, que o batismo nas águas é morrer para o mundo e viver para Cristo. É por isso que a pessoa é imergido às águas, porque quando ele desce as águas, ele morre para o mundo. Quando ele levanta das águas, ele vive para Cristo. Então, a missão do Espírito Santo é de regenerar o coração daquele pecador. O que ele fazia antes, através do Espírito Santo na vida dele, ele não vai poder fazer mais, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que eu acho também interessante é que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele nos impulsiona à conversão. Às vezes a pessoa quer aceitar a Cristo, mas muitas vezes está com vergonha, outras das vezes não quer abandonar os seus erros, os seus pecados, os seus delitos. E o Espírito Santo toca no coração da pessoa e impulsiona ele a abandonar os seus pecados, né? No momento em que você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. Foi ele quem, na hora da sua conversão, atuou ao seu ser para que decidisse por Cristo. Então é ele que toca no nosso coração, é ele que toca na nossa vida para a gente aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do pecador. Trazer o pecador a convencer dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Essa é uma obra do Espírito Santo. E o que eu acho também mais interessante aqui, no terceiro ponto, a obra do Espírito Santo atua como garantia da salvação. Por quê? Porque nós entendemos que é o Espírito Santo o agente que nos leva a vida do ser humano a Cristo. Então é ele que vai tocar no coração do ser humano para aceitar a Cristo e ser salvo por intermédio
do sangue de Jesus Cristo e através do sacrifício de Cristo. Então, o Espírito Santo é ele que toca no coração do ser humano, é ele que toca no coração do pecador para levar o pecador ao arrependimento dos seus pecados e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? O Isaac e a Manuel estão aqui do meu lado aqui, eles estão rindo aqui. O quarto ponto, a obra do Espírito Santo na vida cristã. A obra do Espírito Santo, primeiro, ela é consoladora. Isso aí nós podemos ver lá em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. Procura para nós aí, Isaac. Ela nos conduz e guia em toda a verdade, né? Manuel, lê para nós João 16, versículo 13. Ele nos ensina a todas as coisas, nos lembra o que o Senhor nos ensinou. Ele concede poder para testemunhar a Cristo. Ele intercede pelos crentes em suas orações. Ele santifica. E esta é a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes. Pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Esse processo, uma operação dinâmica e progressiva, começa na convenção e aperfeiçoa-se gradativamente até a volta de Jesus. Nós podemos perceber aqui, que eu acabei de ler aqui, que o Espírito Santo, ele nos consola, o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele vai fazer nós lembrar daquilo que nós lemos, o Espírito Santo, ele vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. A obra do Espírito Santo na nossa vida é de testemunhar Cristo para nós, nos revelar quem é Cristo, quem é Deus, quem é a obra, né? Então a missão dele é essa. E uma das principais missões do Espírito Santo é de nos levar à santificação. Nós entendemos que a Bíblia diz que sem santificação é impossível agradar o Senhor. Então essa também é uma missão do Espírito Santo de nos levar à santificação. Isaac achou aí, João 14, versículos 16 e 17, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele nos consola. Lê aí, Isaac. Eu pedirei ao Pai e lhes dará outro consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê o nem conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Muito obrigado, Isaac. Então nós podemos entender aí, falando sobre a presença do Espírito Santo como para nos consolar na nossa caminhada, né? Jesus, ele falou, olha, eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse revestimento de poder, Jesus estava falando sobre o nascimento do Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a missão do Espírito Santo é de nos santificar, de nos consolar. Jesus falou, eu envio sobre vós um consolador, ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o Espírito Santo, ele também nos consola. Amém? Nós podemos ter a oportunidade agora de falar sobre o fruto do Espírito Santo. Para nós resumir aqui, falando sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso nós podemos encontrar lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 23. Que não precisa ler, tá, Isaac? É porque vai relatar sobre o fruto do Espírito Santo. Que fruto é esse? Mas o fruto do Espírito Santo é, primeiro, amor. Segundo, gozo. Essa palavra gozo aqui significa alegria. Então o Espírito Santo vai trazer amor em nossos corações, vai trazer alegria, vai trazer paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é manso, porque o Espírito Santo tem esse poder de amansar a vida do ser humano, de trazer essa paz de espírito para a vida do ser humano. Então essa é um dos seus frutos. São esses os frutos de uma pessoa, de um discípulo cheio do Espírito Santo, né? Ele vai ter amor, ele vai ter alegria, vai ter paz, longanimidade,
temperança, domínio próprio. Tudo isso aí é frutos do Espírito Santo. Agora, quando lá em Gálatas fala também dos frutos da carne, aí vai falar sobre outras personalidades que não convém nós falarmos aqui, porque nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo, o que ele nos produz na nossa vida. Nós podemos agora passar para o próximo ponto e falar sobre a natureza do Espírito Santo. O que representa é o que consiste o fruto do Espírito Santo na vida do crente. O fruto do Espírito Santo consiste nas nobres virtudes ou qualidades da personalidade de Deus, implantada pelo Espírito de verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição e seja a imagem de Cristo. Em suma, os frutos do Espírito representam os atributos de Deus, os traços do seu caráter. O crente precisa observar como a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora. E o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra o produz para a glória de Deus. Então nós podemos perceber que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai ser uma pessoa mais abençoada, uma pessoa mais tranquila, né? Ele vai ter mais preocupação em pregar o Evangelho de Cristo. Tudo isso por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. E uma vez que ele é cheio do Espírito Santo, ele vai receber essa nomenclatura chamada natureza do fruto do Espírito, né? Agora, falando aqui no próximo ponto sobre o fruto do Espírito, representa expressões no caráter cristão. O que é isso? Uma pessoa, meu irmão, que é cheio do Espírito Santo, se ele é um discípulo cheio do Espírito Santo, a primeira personalidade dele, ele tem que ter caráter. O ser humano tem que ter caráter, né? Então, se ele é um discípulo cheio do Espírito Santo, ele tem que ter caráter. O caráter do cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. No amor. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus, que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. Então, um discípulo que é cheio do Espírito Santo, ele tem que ter caráter. Através dele ter caráter, ele vai ter amor na sua vida e na sua caminhada. E esse amor vai vir de quem? Vai vir através da pessoa do Espírito Santo. Amém? O fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Nós podemos entender que um discípulo também, que tem os frutos do Espírito Santo, ele vai ter uma maturidade cristã, ele vai ser uma pessoa madura na fé. Ele vai ter uma direção direcionada pelo Espírito e ele vai fazer aquilo que agrada a Deus, né? O Espírito Santo produz o fruto do caráter cristão em nossa vida, somente à medida que cooperamos com Ele. Na medida que nós cooperar com o Espírito Santo, Ele também vai estar cooperando conosco e nós vamos ter maturidade cristã. Amém? Vamos passar aqui para o próximo ponto, porque senão nossa aula ficará muito comprida e uma aula muito comprida vamos ter dificuldade de assistir ela toda. Mas fique conosco aí que ainda tem bênção para nós aí. Amém? Qualidades ou virtudes do Espírito Santo. A primeira qualidade do Espírito Santo é uma qualidade universal. Essa qualidade universal, o Espírito Santo ele vem trazendo sobre a vida do discípulo de Cristo. Primeiro, amor, alegria e paz. São virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo vai trazer sobre as nossas vidas essas qualidades. Primeiro, amor. A palavra amor, neste trecho da Escritura, é a tradução da palavra grega ágape. Este é o amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos 5, versículo 5, que eu já acabei de ler. Então, esse amor que o escritor está falando aqui é o amor ágape. Esse amor ágape é o amor de Deus para conosco. Está entendendo? O amor ágape é o amor de Deus para conosco. E o segundo aqui é gozo ou alegria. Vocês lembram que eu falei que a palavra gozo significa alegria? Então o Espírito Santo também vai trazer sobre a nossa vida gozo e vai trazer alegria.
um discípulo que é cheio do Espírito Santo, ele tem dificuldade de estar triste, porque o Espírito Santo, ele é alegre. A pessoa do Espírito Santo, ele é alegre, então ele vai trazer alegria. O Espírito Santo, ele traz paz no ambiente. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a paz e ali a liberdade. Então é por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde um discípulo de Jesus que é cheio do Espírito Santo, aonde ele está, se ele é cheio do Espírito Santo, aquele ambiente vai haver paz. Por quê? Porque o Espírito Santo está na vida dele. Então, na medida que o Espírito Santo está na vida dele, vai haver paz naquele lugar. E o segundo ponto aqui é sobre as qualidades sociais. Existem as qualidades universais, que é amor, gozo, alegria e paz, né? E também as qualidades sociais, que é longanimidade, benignidade, bondade, né? Isso aí são qualidades sociais que o Espírito Santo nos apresenta. E as demais qualidades que o Espírito Santo vem trazendo para nossas vidas, para que nós venhamos ter uma caminhada cristã abençoada, é fé ou fidelidade. Lê para nós, Emanuel, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e 9, vai falar sobre fé ou fidelidade. E é isso que o Espírito Santo traz para nossas vidas. E Isaac lê para nós, deixa aberto aí, Isaac, Efésios 4, versículo 13. Achou, Emanuel? Fé ou fidelidade. No original grego, significa tanto confiança quanto fidelidade. A fé aqui indica a confiança em Jesus. Então é isso que o Espírito Santo vai trazer para nossas vidas. Fé ou fidelidade. Um discípulo que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa que vai ter fé. Uma pessoa que tem fé, ele vai ter fidelidade, porque ele não vai quebrar princípios bíblicos. Achou, Emanuel? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Lê aí. Porque pela graça sois salvos por meio da benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Tá bom. Então nós podemos ver em Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela fé nós somos salvos. Então isso também nos mostra a nossa fidelidade na nossa caminhada cristã, porque nós não temos como ter uma fidelidade com Cristo se nós não tivermos fé. Hoje em dia, na caminhada cristã, tudo que nós fazemos tem que ser por intermédio da fé. Se não for por intermédio de fé, se torna pecado. Amém? Tudo que você for fazer, faça por fé, que senão se torna pecado. Lê para nós, mediante essas qualidades do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. Lê para nós Efésios 4 e o versículo 13. Efésios 4, versículo 13. Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Obrigado. Então, que plenitude de Cristo é essa? Quem é que vai estar amadurecendo o discípulo na fé cristã que ele leva? É o Espírito Santo. Quem vai fazer tudo isso nas nossas vidas é a pessoa do Espírito Santo. É por isso que é muito bom nós termos um relacionamento com ele e continuar a nossa intimidade com o Espírito Santo, a nossa fidelidade com o Espírito Santo. É preciso nós estarmos com fé e fidelidade com o Espírito Santo. E através da fé e da fidelidade nós vamos ter também mansidão, temperança, né? Temperança. Mansidão. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus. E em seguida, para com o próprio homem. Então, um exemplo. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ele vai ter na vida dele mansidão.